Introdução. Foi bem no início do meu ministério, quando eu ainda era solteiro, que começaram minhas experiências com libertação. Aos 16 anos de idade, já fazia a obra de Deus no interior do estado de Goiás, em uma pequena cidade chamada Palmeiras. Foi ali que tive minhas maiores experiências nessa área. E uma delas relato assim. Morávamos na casa pastoral e, por volta de 0 hora, alguém bateu na porta. Era uma garota de 15 anos que, desesperada, clamava por socorro. Pedia que alguém fosse à sua casa, pois a sua mãe havia destruído a casa toda. Então saímos, eu e um amigo que também trabalhava no início da obra de Deus naquela cidade. E fomos até lá, na casa daquela senhora. Ao chegarmos, fomos surpreendidos por uma cena terrível. A mulher estava de ponta cabeça em cima do encosto do sofá, gritando e gemendo e ao mesmo tempo rindo alto, debochadamente. Quando entramos, percebemos que realmente a casa estava destruída. Os vizinhos estavam na rua e ninguém tinha coragem de entrar. Depois de 5 minutos, chegou a polícia. E ao verem a cena, decidiram também não entrar. Optaram por aguardar o desfecho de nossos esforços. Lembre-se, eu tinha 16 anos e meu colega 19 anos. Mesmo assim, sabíamos que éramos fortes em Deus e tínhamos autoridade vinda do nome de Jesus. Logo ao entrarmos, fomos escarnecidos e zombados por aquela entidade que nos disse, soltando gritos e risos de zombarias. Inacreditável! Como o crente é estúpido! Vocês são fracos para mim. Não dão conta. Não têm autoridade. Não são pastores. Ninguém os enviou. São apenas crianças querendo brincar de pegar o bichão. E deu outra grande risada. Sempre fui muito ousado. Então dei um grito. Eu venho na autoridade do nome de Jesus, que foi dada na cruz sobre todo o principado e posteridade. Então, em nome de Jesus, eu ordeno que nos respeite. Na hora o demônio se calou. E ali começamos todo o processo de libertação que durou a noite inteira. Terminado às 6 horas, ao raiar do dia, ficamos ali a noite toda, expulsamos demônios daquela mulher. Saía um, entrava outro. Foi a noite toda assim. Bem próximo do sol aparecer, estávamos exaustos e ao final perguntei ao demônio: por que vocês resistem tanto? Por que está saindo um e entrando outro? Ele disse: enquanto você expulsa, meu cavalo manda. A 3 quadras da casa onde estávamos, morava uma feiticeira que se chamava Moná. Era muito conhecida na cidade. Ela não tinha os braços e as pernas. De acordo com aquele demônio, enquanto expulsávamos, ela mandava outro espírito. Ou seja, estávamos a noite toda nesse chove não more. O demônio disse: eu não posso ir embora sem levar alguém comigo. O preço foi alto para que isso acontecesse. De acordo com a fala daquele demônio, ele só poderia ir embora se alguém morresse. Eu logo disse: demônio, diga a essa mulher que está sempre mandando vocês para o corpo da dona Helena que desista, que pare, pois você é o último e irá embora neste momento e nenhum outro demônio irá entrar nela. Foi isso que fiz. Ordenei que aquele último demônio fosse embora. Quando dona Helena estava sóbria, fizemos as orações com ela, que enfim disse: Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Nenhum demônio entrou mais em seu corpo. Após o arrependimento de suas obras pecaminosas e práticas de feitiçarias, ela foi liberta completamente. Porém, ao amanhecer o dia, aconteceu um fato muito triste. Recebemos a notícia que a feiticeira havia morrido. Lembrei-me então do que o demônio dissera, que o preço foi alto e que ele tinha de levar alguém naquela noite. Nossa querida irmã Helena foi liberta, mas a feiticeira pagou pelas suas obras más. Aquela foi minha primeira experiência com demônios.
Mas isso me marcou profundamente, pois a partir dali passei a buscar mais de Deus para ter autoridade no reino espiritual. Outro fato que me chocou muito, ainda no início do meu ministério, foi quando estava pregando no estado da Bahia, na cidade de Salvador. Era uma igreja muito grande e eu era muito novo, tinha 23 anos de idade. Quando subi ao púlpito para pregar, surpreendi-me com o tamanho da igreja. Havia ali pelo menos umas 2.000 pessoas. Como era muito jovem, era normal que ficasse surpreso, tendo em vista que até então só pregava em igrejas pequenas. Logo que subi, fui tremendamente confrontado. Veio ao meu encontro um rapaz alto que, olhando para mim e apontando o dedo, disse: "Eu sou profeta do Senhor neste lugar. Fale tudo o que eu mandar dizer, senão eu irei envergonhá-lo." Aquilo me causou um terrível espanto. O pastor me disse que aquele irmão que falava comigo era o líder do grupo de intercessão da igreja e que ele liderava um grupo de pelo menos 250 irmãos em sua equipe e que realmente ele era o profeta da igreja. Aquilo soou bem estranho para mim e na hora pensei em dizer ao pastor, mas não disse. Pensei que o profeta fosse você. Mas vamos aos fatos. Comecei a pregar todo animado. Depois de uns 25 minutos de mensagem, o rapaz saiu de sua cadeira e começou a profetizar dizendo: "Você está em desacordo com as minhas palavras. Desça daí." Toda a igreja ficou calada e atônita. O pastor caminhou em minha direção e eu pensei que ia pegar o microfone da minha mão. Fiquei completamente intimidado por aquele suposto profeta e, por alguns segundos, não sabia realmente o que fazer. De repente, veio em mim um nível de autoridade espiritual enorme, muito grande mesmo, e eu bradei: "O Senhor te repreenda, Satanás." Aquilo provocou um susto em toda a igreja, e eu realmente estava chamando o profeta deles de Satanás. Porém, após alguns segundos, depois que pronunciei aquelas duras palavras com autoridade, aquele rapaz alto começou um processo de possessão demoníaca. Ele rosnava, roncava, berrava e rolava no chão. E de uma maneira muito violenta levantou-se e começou a quebrar os bancos da igreja. Foi pavoroso. No entanto, aconteceu algo ainda muito mais pavoroso. Boa parte dos irmãos que fazia parte de sua equipe de intercessão caiu endemoniada também. Aquilo parecia cena de filme de terror. Os gritos, os berros, a cena toda. Dezenas no chão rosnando, quebrando bancos, completamente tomados de demônios. Tomado da autoridade do Espírito Santo, dei um grito e, em nome de Jesus, todos aqueles demônios caíram no chão. E um por um os expulsei em nome do Senhor Jesus, deixando ali uma lição para aquela igreja, para o pastor e para todos nós. Temos um inimigo. Alguém tem dúvida disto? Satanás. Ele é cruel, implacável, estrategista. Não está morto, não está preso, não está de férias, está à espreita de todos. Ele existe e está vivo e ativo no globo terrestre, trabalhando efetivamente em todos os lugares. É fato que muitos estão cegos para esses embates. Vejo poucas pessoas lidando com o assunto, lidando com a situação nas igrejas. A cada dia que passa, é menor o número de igrejas que lidam com libertação demoníaca. É só sair de sua casa nos domingos à noite e visitar várias igrejas e verá que poucas têm um momento de oração de libertação. Alguns podem questionar: o que liberta não é a palavra? Como Jesus libertou o gadareno? Ele ficou pregando para ele? Ou chegou lá e ordenou que o demônio saísse? O próprio Jesus nos afirmou que existem demônios que só saem com jejum e oração. Você leu mesmo isso? Jejum e oração. Ou seja, temos que orar e ordenar que os demônios saiam, em nome de Jesus.
Quando Jesus ordenou: ide por todo o mundo, curar enfermos e expulsai os demônios, estava se referindo à expulsão de demônios, ordenar com autoridade e poder que saiam em nome de Jesus. Veja esse texto de Atos, capítulo 8, verso 7. Por que os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros? Percebeu? Essa é a narrativa do avivamento de Samaria. Na ocasião, estava o diácono Felipe, e ali milagres aconteciam e os demônios saíam aos gritos. As possessões demoníacas estão por toda a Bíblia, e a cada dia que passa, Satanás ardilosamente tem silenciado a igreja quanto às suas atividades. Ele está agindo, permitindo falsa espiritualidade, falsa santidade. Literalmente, Satanás se tornou efetivamente o príncipe das religiões. É só observarmos a Babilônia, que virou algumas igrejas, uma aberração atrás da outra. Ele está deitando e rolando. Olhando o padrão bíblico para a libertação, para quebrar algemas de Satanás, observe que muitas vezes podemos estar longe disso. Jesus não fugia do embate com Satanás, pelo contrário, ele ia de encontro a ele. Jesus foi a Gadara por causa do endemoniado. O mestre ia de encontro ao embate. Os apóstolos iam de encontro ao embate. Não devemos fugir, não devemos nos privar e nem privar nossas igrejas de um ministério forte de libertação e intercessão. Entenda agora o que vou dizer. Se você não tem um ministério de intercessão e libertação forte em sua igreja, existe uma chance enorme, mas enorme mesmo, de Satanás estar atuando em alguma área de sua igreja. Satanás é mentiroso. Disfarça-se em anjo de luz. Você acha mesmo que seu principal campo de atuação é fora das igrejas? O que existe de igreja com gente cheia de demônios, orando, ministrando e pregando? Literalmente, Satanás está ativo e posso lhe afirmar, atuando muito nas igrejas. Às vezes vou pregar em algumas igrejas que, ao entrar, sinto uma sonolência, um cansaço, uma dor, uma vontade de ir embora. E quando isso acontece, percebo que estou pisando em terreno minado. Aquela igreja está sofrendo atuação demoníaca. Já estive em igrejas em que as manifestações demoníacas começam em cima do altar. Estive em igreja que, ao dar boa noite, o pastor caiu. Certa vez, na hora que dei boa noite, o pastor incorporou uma entidade demoníaca que começou a gritar a respeito da sexualidade do pastor. Repreendi o demônio e quando o pastor recuperou a memória, ali mesmo chamei-o em particular e lhe expliquei o que havia acontecido. O que o diabo tinha falado, pois nós devemos nos lembrar que Satanás é o pai da mentira. Com mais de 20 anos de ministério, com a experiência, aprendi uma coisa. Muitas vezes Satanás trabalha disfarçado, outras não. Há igrejas alimentando demônios na ração. Com isso quero dizer que não percebem que todas as suas atividades estão sendo dominadas e controladas por Satanás. E como ele faz isso? Colocando pessoas estratégicas em determinados departamentos da igreja. Pessoas problemáticas, muitas vezes até bem intencionadas, mas que estão sob o controle do diabo. Elas não sabem, nem percebem, sentem-se cheias de Deus e cheias de sabedoria da parte do Senhor, mas na realidade são dominadas por Satanás e seus anjos. Como descobrir se isso é verdade? Confronte uma pessoa que lidera algum departamento em sua igreja. Confronte-a e veja como reage. Uma pessoa dominada pelo espírito de sabedoria vindo de Deus, jamais, e repito, jamais irá se levantar contra uma autoridade. A primeira coisa que a sabedoria vinda de Deus produz é amor pela autoridade. Percebi também que
que Satanás entra na mente das pessoas. Elas começam a se levantar contra todo tipo de liderança e, na maioria das vezes, a causa é nobre. E elas nem percebem a ardilosa artimanha que estão se metendo. No caso do pastor que caiu endemoniado e tinha um espírito de homossexualismo, imagino como toda a igreja se tornou vítima deste terrível mal. A transferência de demônios, no caso, tornou-se perene e real. E isso tem acontecido inúmeras vezes em diversos lugares, com muitas pessoas. O ser humano vive em dois mundos ao mesmo tempo: o mundo físico e o mundo espiritual. Você não precisa crer nisso para que seja verdade, pois é verdade. Seu corpo acessa o mundo físico, e sua alma e seu espírito acessam o mundo espiritual. O espírito e a alma estão sempre no outro mundo. Por isso é que, quando nossa alma está sendo severamente atacada por Satanás, não percebemos, pois os ataques à alma, que são pensamentos e emoções, irão refletir no corpo, até mesmo provocar enfermidades. O crente precisa urgentemente saber, entender e decifrar o mundo espiritual, e entrar constantemente em guerra contra os demônios, porque para ter acesso ao mundo físico, ele precisa dos corpos dos homens. Demônios existem. São seres sem corpos, que precisam do seu para viverem neste mundo físico. Os demônios são seres descarnados, ou seja, desprovidos de carne. Não é desencarnado, mas sim descarnado. Eles precisam dos corpos humanos para serem legitimados no mundo físico e terem acesso a ele. Posso lhe afirmar uma coisa: não será fácil ler este livro. Muito pelo contrário, será um dos mais difíceis que você já leu. Alguns terão sono sempre quando estiverem lendo, outros cansaço, outros raiva, outros medo. Mas quer um conselho? Continue, não desista, pois iremos acessar o reino espiritual e conquistar nossa vitória espiritual pelo sangue de Jesus. Amém?